Olá, graça e paz, tudo bem? Espero que sim. Vamos para mais uma aula dando continuidade à disciplina Batalha Espiritual, bacharelado em Teologia. Eu sou o evangelista Wellington Roberto Marinho. Deus, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, queremos render graças a Ti por mais essa oportunidade de estudarmos e aprendermos mais da Sua santa e poderosa palavra. Que o Espírito Santo nos oriente, dando discernimento, para nós compreendermos e termos um bom entendimento, para que em outras oportunidades possamos estar espalhando, pregando por todo mundo o Seu Evangelho de forma correta. Assim nós já te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Bem, vamos lá. A condenação e o castigo de Deus. Essa é a segunda consequência da queda que desejo enfatizar. A humanidade não somente vive num estado lastimável de degradação espiritual, provocando muitas dores em si mesma. Ela está debaixo do mais severo juízo de Deus, por causa do estado de rebelião em que vive, atraindo sobre si castigos temporais impostos por ele. As Escrituras declaram abertamente que Deus, mesmo tendo reservado para o futuro as penas eternas merecidas pelos pecadores impenitentes, aqui e agora já impõe castigos temporais aos mesmos. As Escrituras nos dão inúmeros exemplos de castigos temporais de Deus sobre o pecado do homem. A começar com os castigos impostos ao primeiro casal no Éden, Gênesis 3. Passando pelo dilúvio, Gênesis 6, 8. A confusão de línguas, Gênesis 10. E a destruição de Sodoma e Gomorra, Gênesis 13, 17. A Bíblia nos deixa muito claro que, aqui e agora, no presente tempo em que vivemos, Deus está executando, mesmo que parcialmente, juízos sobre homens pecadores. Esses juízos, por muitas vezes, tornam a forma de flagelos físicos. Deus disse, por intermédio de Moisés, que castigaria os israelitas com toda sorte de misérias temporais em caso de desobediência. O o catálogo de sofrimentos em Deuteronômio 28 é impressionante. Diminuição do patrimônio, doenças contagiosas, infecções, inflamações e febres, pragas, secas, tumores, chagas, úlceras e coceiras, cegueira, fracasso financeiro e escravidão. A lista é infindável. Ver também em Levítico 26, 14 ao 46. Não pretendo fechar os olhos ao fato de que as Escrituras ensinam que Deus é paciente, complacente e misericordioso para com a humanidade rebelde. É que, apesar da desobediência e rebelião das pessoas, Ele graciosamente lhes dá a vida, saúde, bens e até longevidade. Mesmo as pessoas mais ímpias, por vezes, experimentam nessa vida privilégios materiais que excedem em muito a porção magra com que frequentemente os justos são agraciados. A constatação dessa realidade levou muitos santos antigos a inquirir acerca da justiça de Deus. Salmos 72, o livro de Jó e o livro de Eclesiastes. A resposta é que Deus, em sua muita misericórdia e seguindo propósitos frequentemente ocultos aos nossos olhos, nem sempre nesta vida castiga o pecado imediatamente e na proporção que o mesmo merece. O juízo e a condenação final dos ímpios é certa e Deus tem reservado a punição deles para aquela ocasião.
aqui, no presente, ele os castigue por vezes com flagelos e aflições temporais, como prenúncios daquela condenação eterna que os aguarda. A ideia de que todo mal, quer sob a forma de sofrimento e misérias, quer sob a forma de pecado, provém a atuação direta de demônios. É bastante difundida pelo movimento de batalha espiritual. Na verdade, acredito que o conceito de que todo mal é demoníaco é a mais fundamental doutrina desse movimento. A esses espíritos malignos é atribuída a responsabilidade não somente de doenças, desastres, fracassos, divórcios, desemprego e coisas semelhantes, mas também de atitudes pecaminosas, como o uso de drogas, a prostituição, o homossexualismo, o consumo de pornografia e todos os distúrbios morais de comportamento. Segundo o entendimento de muitos proponentes da batalha espiritual, essas entidades maléficas se instalam na vida das pessoas, crentes e descrentes, e nas estruturas sociais, políticas e econômicas de determinadas regiões geográficas. Resta à Igreja somente o método de expelir essas entidades dos locais estratégicos onde se instalaram, como meio eficaz de combatê-las e liberar as pessoas debaixo do seu controle. O ponto que desejo frisar é que esse ensino do movimento de batalha espiritual é uma perspectiva limitada e reducionista do ensino bíblico acerca do sofrimento humano, bem como uma avaliação distorcida da realidade que nos cerca. Os diferentes sofrimentos experimentados nessa vida pelos homens têm como origem, muitas vezes, não somente a desobediência humana, como também o castigo divino. Evidentemente, não sabemos ao certo dizer quando um termina e o outro começa. E é preciso reconhecer que, em casos como o de Jó, Satanás pode servir como instrumento dentro dos propósitos divinos. Provavelmente, os efeitos do pecado, os juízos divinos e a atuação dos demônios estão tão interligados em alguns casos que a separação na prática é impossível. De qualquer forma, creio ter ficado claro que o conceito defendido pelo movimento de batalha espiritual de que todo sofrimento, toda miséria, todo mal circunstancial que sobrevém às pessoas hoje tem origem demoníaca, não tem qualquer sustentáculo bíblico. Não estou dizendo que os espíritos malignos não atuam na promoção da miséria e da dor, bem como na disseminação do pecado. Negar isso seria negar o ensino da Bíblia. Ela afirma que o diabo veio para matar, roubar e destruir. João 10:10. Afirma também que ele é o pai da mentira. Sabemos que Satanás se utiliza da nossa natureza depravada como instrumento de tentação, como se fosse um aliado interno para nos levar ao pecado. O que estou questionando é a ênfase do movimento de batalha espiritual de que toda forma de mal, circunstancial e moral provém diretamente de Satanás e que ele é, em última análise, o responsável pela nossa escravidão e determinados pecados. Reconheço que muitos cristãos acham extremamente difícil romper com determinados comportamentos compulsivos que sabem ser pecaminoso, como ver pornografia, comer em excesso,
sentir autopiedade ou mentir. Estou também pronto a admitir que Satanás procura levar as pessoas a permanecer escravas desses hábitos e padrões pecaminosos. Questiono, porém, a ideia de que tais crentes não conseguem se livrar porque estão debaixo do poder de um determinado espírito maligno que os levam a pecar sempre que esses demônios assim o desejem. Questiono essa ideia porque creio estar claro nas Escrituras que o homem é corrompido o suficiente para atrair sobre si sofrimentos e aflições decorrentes de seus próprios atos, sem que nenhum demônio esteja necessariamente envolvido. A ideia de que todo comportamento compulsivo é decorrente de demonização e um diagnóstico inadequado e abre portas para soluções inadequadas. A Bíblia também ensina, como vimos, que Deus é o autor de males e sofrimentos que envia sobre os ímpios e mesmo sobre seus filhos para corrigi-los. Com isso, não estou nem por um segundo sugerindo que Deus é o autor do pecado, ou que seja, no mínimo, cúmplice do mesmo. Quando começamos a ir além da Escritura e responsabilizamos o diabo por todo o mal que ocorre nesse mundo, corremos alguns riscos. Perdemos de vista o ensino bíblico acerca da queda de depravação do homem, num artigo crítico contra os ensinos de Peter Wagner e demais proponentes do movimento de batalha espiritual. Mike Welkelly acusa a teologia do movimento de ser pobre, descuidada e inferior, pois apresenta uma perspectiva inadequada, como operando primariamente através de instruções políticas, econômicas e religiosas. Uma vez em que seu poder sobre esses sistemas é quebrado, as pessoas prontamente se converterão a Cristo. Mas esse ensino, diz Welkelly, está em completo desacordo com o ensino bíblico de que o coração do homem é endurecido, teimoso e rebelde. Esse ensino de Wagner e de outros tende a justificar os pecados dessas pessoas e sua recusa em submeter-se a Cristo. Bom, vamos ficando por aqui e no próximo estudo estarei dando continuidade a este ensino de batalha espiritual que a cada dia está demais e também já estamos quase chegando ao fim. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e até o nosso próximo encontro. Amém.